estrelas! Tudo bem com vocês? E aí, continuam brilhando? Eu tenho certeza que sim. Então, para brilharmos mais, hoje vamos falar sobre um textinho que tem uma característica de texto científico. Olha só que chique. Claro, você ainda não é um cientista, mas quem sabe você pode se tornar um. Então, depende de você. Então, vamos lá brilhar mais um pouquinho. Vamos conhecer lá, pega o seu livrinho na página 175 e vamos lá. Leia o texto a seguir e sublinhe todas as partes que remetam o leitor à área médica, ou seja, então tudo aquilo que fala sobre a área médica aqui, certo? Então, prestem bastante atenção. Pega esse marcador de texto, que assim que a tia Maura pedir, você vai marcar. Vou te ajudar. Combinadinho? Então, vamos lá. Polinews é o nome da revista, né? Então, mantenha a saúde e o passaporte em dia. Olha só que legal. Então, a imagem já demonstra aí, né? Já planejando um roteiro de viagem. Mas viajar é muito bom, né? A gente descansa, conhece outros lugares. E se cansa um pouquinho também, mas é um cansaço bem gostoso, não é mesmo? Então, vamos lá. Viajar faz bem. É a conclusão de pesquisadores do The Holiday Health Experiment, projeto financiado pela Associação Solidária de Cuidados de Saúde no Field Health e pela agência de viagens Kuon. Relaxar, além de relaxar, os 20 ou 30 dias que a pessoa tira de folga ajudam a melhorar a qualidade do sono, reduzir a pressão arterial, aliviar o estresse e, em última instância, rejuvenescer o corpo. E os benefícios podem se estender por meses, depois de vencido o período de férias. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o estudo comparou o desempenho de 12 voluntários divididos em 2 grupos. Um ficou em casa trabalhando e o outro saiu em férias pela Tailândia, Peru e Maldivas. Os participantes foram submetidos a testes psicoterapêuticos e aconselhados a seguir a mesma dieta de estilo de vida durante o verão de 2012. Ao saírem de férias, responderam um questionário sobre sua saúde e ficaram. Bom, vamos lá ver aqui a parte que você precisa sublinhar aí. Então, veja bem, no segundo parágrafo, você vai sublinhar. Na segunda linha, a qualidade do sono, reduzir a pressão arterial, aliviar o estresse e, em última instância, rejuvenescer o corpo. Então, a partir da palavra melhorar até a palavrinha corpo, ok? E no último parágrafo aí, os participantes foram submetidos a testes psicoterapêuticos e aconselhados a seguir a mesma dieta ou estilo de vida durante o verão. Ao saírem de férias, responderam o questionário e ficaram ligados a monitores cardíacos para a medição dos seus padrões de sono e da sua resistência de estresse. Você pode sublinhar também até a palavra estresse. Ao terminar o período de férias, os pesquisadores fizeram uma segunda série de testes clínicos e psicológicos com os voluntários novamente ligados a monitores cardíacos durante 3 dias. Também pode sublinhar tudo isso daí, porque faz parte da área médica, ok? Resultado. Vamos ver o que aconteceu. Pressão arterial. Em média, a pressão arterial daqueles que saíram de férias diminuiu 6%, enquanto a dos trabalhadores que se mantiveram em sua atividade profissional subiu 2% durante o mesmo período. Qualidade do sono. A qualidade do sono das pessoas que descansaram no país estrangeiro melhorou 17%, ao contrário do que aconteceu com a outra metade do grupo, diminuição média de 14%. Controle do estresse. A capacidade de se recuperar do estresse entre os que saíram de férias aumentou em 29% e diminuiu em 71% entre os que ficaram trabalhando. Redução do risco de diabetes e obesidade. Entre o grupo que viajou para o exterior, houve a diminuição significativa nos níveis de glicose no sangue, o que contribuiu
para a redução do risco de diabetes e obesidade e melhora o humor e os níveis de energia. Uma das especialistas, aliás, envolvidas no estudo, Christine Weber, afirmou que a redução da pressão arterial diminui o risco de AVC e ataques cardíacos, e as melhorias no sono beneficiam o sistema imunológico. Os nossos resultados parecem querer dizer que a maioria das pessoas se sentem mais felizes, descansadas e menos estressadas após férias, afirmou o Daily Mail. Porém, mais importante do que isso é o fato de termos descoberto que esses benefícios se prolongam e se mantêm vários meses após o tempo de descanso, acrescentou. Então, você pode marcar toda essa página aí, até a palavra férias aqui embaixo, antes do Daily Mail. Então, você pode sublinhar de férias para cima, tudo, porque faz parte da pesquisa e relacionada à área médica. Então, marque tudo aí, vou esperar você marcar um pouquinho. Para a gente poder continuar. Então, aqui, ó, da parte da palavrinha férias, tudo aqui se refere à área médica. Marque. Ok? Então, tá. A pesquisadora destacou ainda que não é preciso estar deitado na areia da praia para relaxar. O interessante é que o casal que teve as férias mais agitadas foi também aquele que teve uma redução mais significativa do estresse, concluiu Christina Weber, com informações do Daily Mail Flávio Santos. Aí vem, né, o site de onde foi tirado. Bom, então olha só, diante desse artigo aí, né, é um artigo, é uma divulgação científica, pode-se compreender que quem descansa, tira as férias, ele vai ter uma melhora na saúde, no estresse, não é mesmo? Então, a gente precisa descansar. Viu só que maravilha? Olha só, as ciências ligadas aí à língua portuguesa. Viu só? Tanto que é gostoso estudar? Muito bem, a língua portuguesa é fantástica, não é mesmo? Então, agora, vamos ler aqui as palavrinhas e o texto. Só que eu quero que vocês retomem o texto novamente, leiam com mais tranquilidade, pensando em cada palavrinha lá. As palavras e o texto. Psicoterapêutico, que trata de problemas psíquicos, ou seja, né, da nossa mente aqui. Glicose, açúcar encontrado no sangue, nas plantas e nos frutos, e constitui a principal fonte de energia para os organismos vivos. Você também já sabia disso. É um tipo de açúcar, né? AVC, sigla para acidente vascular cerebral, ou seja, o rompimento de vasos sanguíneos do cérebro que causa paralisia cerebral na região que ficou sem circulação sanguínea. Então, por isso que é importante nós descansarmos, né? Tirar um tempo para descansar, né? Quando a gente, por exemplo, quem trabalha, você já viu o papai ou a mamãe, ou o avô, o tio, o primo, que sai de férias para descansar, não é mesmo? Porque a gente precisa de um período para recuperar, deixar um pouquinho os problemas de lado, descansar a mente, não é mesmo? Então, agora você vai responder as perguntinhas aqui, ó. Você acabou de ler um texto de divulgação científica. Qual é o objetivo de um texto como esse? Bom, ele tem um objetivo. Qual é? Olha, foram feitas pesquisas, né, para informar o leitor. Então, pensa aí, qual o objetivo desse texto? Bem tranquilo, não é? O jornalista escreve sobre um estudo que ele mesmo fez? Explique. O jornalista escreve sobre um estudo que ele mesmo fez? Presta atenção. O jornalista que fez? 4. Baseando-se no texto, responda as questões a seguir. De que pesquisa se trata? Será que é uma pesquisa que está falando sobre o coração? Sobre o Covid-19? Então, veja bem aí. Como foi feita a pesquisa? Né? Então, tudo está lá. Qual a importância da pesquisa? Será que essa pesquisa foi importante? Muito, né? Então, por quê? Continuando. Para divulgar o estudo, o jornalista fez uso de várias estratégias. Copie uma frase
em que ele apresente a fala de um especialista. Lá você vai perceber que lá no texto está entre aspas, porque lá mesmo cita alguns especialistas falando algo. Então, você vai retirar um trechinho lá, não esqueça das aspas, né? Até porque lá já está entre aspas também, tá? Uma fonte de pesquisa, de onde foi tirado? Ok? Bem tranquilo de responder, não é mesmo? Então, vamos lá. Continuando. As características de um texto de divulgação científica. Texto escrito em terceira pessoa é linguagem formal. Por que linguagem formal? Porque foi um estudo feito, é um texto bastante sério, não é mesmo? Então, não pode ser um texto informal. Apresenta uma pesquisa científica, mostra como ela foi feita e a que resultado chegou, como mostrou lá, viu? Os números, né, a porcentagem, aonde foi feito. Concilia jornalismo, ciência e cotidiano, esclarecendo de forma simplificada estudos e descobertas científicas. Então, ele colocou de uma forma mais simples lá para divulgar, porque senão, como que nós íamos ler e nós íamos entender? Né? Lembra daquele dia que falamos sobre a forma de falarmos? Como é que os cientistas vão usar todos os nomes científicos lá e divulgar o texto deles, sendo que nós, leitores, iríamos ler, o público ia ler e não ia compreender nada, certo? Apresenta termos científicos, exibe dados, entrevistas, gráficos, etc. Importantes para divulgar uma pesquisa, como a tia falou. Lá apresenta, fala que fizeram com as pessoas, apresenta a porcentagem, fala sobre as entrevistas, os especialistas falam também. Ali só não apresenta gráfico, né? Mas, de uma maneira geral, é assim um texto de divulgação científica. Combinadinho? Então, leiam novamente o texto e passe a notícia para frente, divulgue e olha, papai, mamãe, olha só que texto interessante. Fala sobre, né, o descansar, que é importante, ok? E agora, vocês, claro, não poderiam deixar de fazer, né, mais uma atividade bem tranquilinha sobre os advérbios. Então, você vai colocar no seu caderno de língua portuguesa, exercício 2, não precisa fazer o cabeçalho, porque vocês já fizeram. Lembra que as aulas são seguidas? Então, por isso que a tia não pediu para você fazer outra vez o cabeçalho. Então, acrescente às frases um dos advérbios de modo da relação abaixo. Então, os advérbios são bem, mal, ansiosamente, detalhadamente, violentamente. Veja bem, advérbio de modo, como demonstra aí a condição, certo? Então, você vai colocar, vai completar aí. Lembre-se de pular 2 linhas para cada frase, para que elas não fiquem grudadinhas, tá? Façam um traço bem bonitinho, com uma canetinha bem bonita, da sua cor preferida, ok? Então, veja aí, ó, Carlos esperava a namorada como? Márcia joga muito voleibol. O guia explicou o roteiro. Ontem ele não estava se sentindo? Aqueles 2 veículos colidiram, o que colidiram? Bateram. Ok, moçadinha? Então, vamos lá, minhas estrelas. Brilhem aí, demonstrem a sua capacidade, que é muito grande, e façam com muito carinho as suas atividades. Não se esqueça de estudar, ok? Um beijo bem grande e até a próxima aula.